Foi, aham. Fala pessoal, muito boa noite. Meu nome é Eduardo. Estou fazendo trabalho aqui com o Natan e com o Vitor. O nosso trabalho é sobre algoritmos de ordenação e estrutura de dados de análise de algoritmos. Vamos passar para o próximo slide daí. Bom, as ordenações que a gente vai basear as comparações aqui é das implementações do Bubble Sort, do Insertion Sort e do Heap Sort. Elas são baseadas em cada arquivo ali que tenha o seu respectivo tamanho ali, o tamanho que foi implementado para a gente passar. Tem o de 10 caracteres, 10, aliás, 10 números, 1000 números, 10.000 números, 100 mil e 1 milhão. Então, como a gente pode ver ali, do 10 até o 10.000, ele é meio que insignificante ali no ponto de vista nosso, humano. Ele não altera muito para segundos. Lembrando aqui que a gente está vendo em uma conversão de nanosegundos para segundos. Então, esse, essa, essa tela, esses números que a gente está vendo, eles são em segundos para nanosegundos. Então, a gente pode ver ali que no 10, no tamanho 10, não tem muita diferença entre eles. Já no tamanho 1000, a gente consegue ver que o heap sort ele sobressai um pouquinho dentre os outros, mas também sem muita diferença. Já no 10.000, a gente vê que enquanto o insertion e o bubble, ele demora um pouquinho mais de tempo, ali quase um milésimo ali, o heap ainda tá melhor que eles. E já a partir dos 100.000 a gente já consegue ver ali, ó, que dá um pouquinho mais demorado, demora 12 segundos ali no Bubble Sort e 1,8 no Insertion. Enquanto ali no Heap não tem muita diferença também. Já no Bubble a gente consegue ver que no de 1 milhão demorou um pouquinho mais, deu em torno de 20 minutos e 30 segundos ali. E no Insertion deu 3 minutos e 16 para ele ser lido. Já no Heap Sort também, sobressaiu dentre os outros, foi bem melhor que os outros no momento da implementação ali. A gente pode passar para o próximo slide. Aqui já sobre o gráfico de desempenho, a gente consegue ver ali que o laranjinha seria o Heap Sort, ele está bem abaixo dos outros ali em questão de tempo ali. Já o Insertion ali, ele acompanha até o 10.4 ali, mais ou menos, que seria na conversão de 10 vezes 10 vezes 10, que dá 1000. Ele acompanha o Heap, mas passando disso ele já não acompanha mais e está mais perto do Bubble, na verdade, né? E o Bubble Sort também, chegando ali em até 1000 segundos ali no último estágio dele ali. Vamos partir para o próximo. Bom, então aqui para conjuntos já ordenados, a gente executou os testes para saber o desempenho deles em relação a tempo. E o que a gente identificou para o Bubble Sort é que, exceto no primeiro caso, a partir de 1000 dados a 1 milhão, ele teve um desempenho muito maior em relação aos outros algoritmos. No primeiro caso, né, ele teve um desempenho igual, né, ali ao Insertion Sort, mas que consideravelmente, ele demorou mais tempo para processar, né, essa ordenação em um conjunto já ordenado. O Insertion Sort, ele demorou menos tempo do que o Heap Sort em todos os casos. Isso porque o Insertion Sort ele se beneficia de conjuntos já ordenados, porque ele não precisa fazer nenhuma movimentação. Ele faz a comparação, mas ele não faz a movimentação. Então ele levou menos tempo. O Heap Sort, em contrapartida, ele demorou mais tempo em todos os casos que o Insertion Sort, porque independente se o conjunto já estiver ordenado, ele não vai se beneficiar disso, ele vai percorrer todas as etapas do algoritmo, então levando um pouquinho mais de tempo para processar, né, essa análise, mas claro, levando menos tempo ainda que o Bubble Sort. Aqui a gente trouxe também o gráfico, né, de desempenho aqui dos algoritmos, né, para um conjunto já ordenado, e a gente consegue identificar que o Bubble Sort foi disparado, né, o algoritmo que mais demorou para processar essa análise, né, do conjunto. E o Insertion Sort, a linha laranja, né, ela foi a que mais desempenhou bem, né, então ela está muito abaixo aqui dos outros algoritmos, que leva a entender que ela foi a mais eficiente, o algoritmo mais eficiente. Então aqui para os dados com uma entrada reversa, né, ou seja, os números estão invertidos, ao invés de 1, 2, 3, estaria 3, 2, 1, por exemplo, né? Conforme os testes anteriores, inicialmente ali de 10 até 10.000 dados, não se tem uma diferença tão notória
no tempo de execução aqui dos algoritmos. Mas quando se chega a 100 mil, o Bubble Sort ele é o algoritmo mais lento aqui nesse teste, e o Heap Sort é o algoritmo mais rápido. Um fato interessante sobre esse teste aqui da entrada reversa é que em comparação ao teste feito com os dados aleatórios, o Bubble Sort tinha feito em 20 minutos, com 1 milhão de dados, né? Mas aqui ele fez com 11 minutos, quase que a metade do tempo. Já o Insertion Sort, com os dados aleatórios, antes tinha feito em 3 minutos e pouco. Aqui ele fez em 6, ou seja, dobrou, né? Então, por mais que o Insertion Sort tenha feito mais rápido que o Bubble, é interessante que esse valor, em um caso, foi menor pela metade do tempo, e no Insertion Sort foi o dobro. E o Heap Sort se manteve aqui em todos os casos como o que fez mais rápido a ordenação. Tá? Pode passar. Pode ver aqui que a gente pode notar aqui que o Heap Sort, notoriamente, ele foi o mais rápido, né? Se manteve ali abaixo de 1 segundo sempre. Mas e o Insertion Sort e o Bubble Sort tiveram tempos próximos, né? Embora o Insertion Sort tenha sido com um tempo menor que o Bubble. Pode passar. Aqui é a análise comparativa dos 3 algoritmos de ordenação. O Bubble Sort tem uma complexidade de tempo O de n ao quadrado. Já o Insertion Sort, até o que torna ele um pouco mais rápido do que o Bubble Sort, é que ele não é apenas O de n ao quadrado no pior caso. Ele também pode ser que seja O de n no melhor caso. Já no Heap Sort, a gente tem uma complexidade de tempo O n log de n, né? Por isso que até ele é mais rápido do que em comparação aos algoritmos anteriores. O Bubble Sort e o Insertion Sort têm uma estabilidade, ele é bastante estável, né? Já o Heap Sort, ele é pouco estável, ou seja, pode ser que ele, se ele encontrar valores iguais, pode ser que ele faça a troca desses valores, né? Troca a posição. Nos 3 casos, o consumo de memória é baixo. A implementação do Bubble Sort ela é muito fácil. Do Insertion Sort é uma implementação fácil. Ele é bem semelhante até se a gente for ver a implementação do Bubble para o Insert. Já o Heap Sort é um pouco mais complexo, ele tem uma implementação média. Tá? Conforme a gente pôde ver no teste realizado, o Bubble Sort ele se saiu muito bem ali em comparação aos outros algoritmos, com uma quantidade de 10 dados ali, né? Mais ou menos de 10 a 1000. Ele foi rápido até, né? O mesmo vale aqui para o Insertion Sort. No caso do Insertion Sort, em conjuntos pequenos ou quase ordenados, né? Conforme a gente pode ver nos dados ordenados, o Insertion Sort foi até mais rápido do que o Heap Sort. E o Heap Sort, por sua vez, já é ideal para conjuntos mais robustos. Já sobre a conclusão aqui do nosso trabalho, aqui nosso time conseguiu visualizar que sobre o Bubble Sort, a gente verificou que a ordenação dele ele é ineficiente para grandes volumes de dados, né? E o ideal dele é para implementação somente em caso mais pequeno, em caso mais didático também, que é mais fácil a implementação dele. Agora, já sobre o Insertion Sort, a gente verificou que o ideal para ele é dados quase ordenados e também para pequenos volumes. E aí, como a gente fez aquela comparação lá em questão da forma aleatória com a reversa, a gente viu que teve aquela dobrada do tempo, que foi a 6 minutos, e antigamente era 3. Então ela é muito ineficiente em questão de ordem reversa, porque ela demora mais para ler, ela faz todas as alterações e ela se torna ineficiente na questão da reversa, né? Já o Ripsort, após a análise que a gente fez, ele é o mais consistente dentre os 3 ali, ele é o mais rápido em todos os cenários e todos os tamanhos. E mesmo com dado reverso ou aleatório, né? Ele é recomendado para grande volume, né? Como ele é uma implementação mais robusta, então é para grande volume, a questão da agilidade também e tudo mais, e não ordenados também. E a única desvantagem que ele tem é que ele não é uma implementação estável, né? Então, seria isso. Obrigado pela atenção e era isso. Valeu.